Olá meninas, esse é o nosso passo a passo de hoje, essa bolsinha transversal com visor para o celular. Ele tem um espacinho para guardar um documento, uma chave, e aqui na parte de trás tem esse visor em plástico cristal para a gente poder utilizar o celular enquanto o celular ainda está dentro da bolsa. Espero que gostem do passo a passo, deixem o seu like e compartilhe com uma amiga. Então vamos começar. Eu vou deixar o arquivo PDF na descrição do vídeo, tá? Mas eu só vou dar uma explicação para vocês aqui bem rapidinho. Lá eu deixei a parte da frente do nosso molde, né? A parte do meio, a parte do acabamento da aba. E aqui, a parte de trás, eu dividi em 2 arquivos, porque não coube em um só. Porque eu fui colocar em um só e ficou cortando, né? Em cima e embaixo. Então, eu fiz em 2. Mas daí, ó, é facinho, é só você cortar nessa parte aqui, ó, e colar junto com a outra parte e você vai ter o molde inteirinho. A gente vai utilizar também um botão imantado, tá? Que é esse botãozinho aqui com imã, que tem 2 garrinhas e esses 2 gabaritos. No mesmo material que a nossa peça, eu cortei aqui, ó, 10 centímetros de comprimento por 1 centímetro de largura e dividi em 2, tá? Para fazer os tirantes da nossa alcinha. E eu tô usando uma meia argola de 15 milímetros. O material que a gente vai usar para essa bolsa é um Montana, tá? É um material bem espesso, a espessura dele é 1,4, tá? O fundo dele é de microfibra, então ele não precisa de forro, não necessita de forro, tá bom? Para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu já deixei tudo cortadinho, né? Já coloquei a minha etiqueta na parte da frente. Você coloca a etiqueta onde você achar melhor. Cortei um plástico cristal 0,30, tá? Na medida de 19,5 por 11 centímetros. Tem que ser um plástico cristal 0,30, porque ele é mais fininho. Então, na hora de usar o touch do celular, ele vai funcionar perfeitamente. Também utilizei atrás fita dupla face, tá? Para ajudar na hora de posicionar o plástico, para ficar mais fácil na hora que a gente for costurar na máquina. Eu estou utilizando a linha de poliamida número 60, calcador de teflon e agulha número 18. Agora a gente inicia a costura sem dar retrocesso, tá bom? E deixa um espacinho, um pedacinho de linha sobrando no início da costura. Costura até o final e no final a gente também não dá retrocesso, tira o material deixando uma sobra de linha. Essa sobra de linha a gente vai puxar para dentro da nossa peça e dar um nozinho por dentro, tá? Dessa forma, não aparece aonde começou nem aonde terminou a nossa costura. Se você preferir, também pode fazer o retrocesso, tanto no início como no final da costura. Eu gosto de fazer dessa forma porque, como é uma costura aparente, eu acho que fica mais bonito sem aparecer o retrocesso. Aí, para selar, você usa o isqueiro, né? Dá uma queimadinha na pontinha para não ter o perigo de descosturar e fica dessa forma, ó. Não dá para saber onde que iniciou e onde que terminou a costura. Aí, agora aqui, eu vou pegar as 2 partes da frente da nossa peça, tá? A gente vai fazer uma costurinha de acabamento em cima dessa daqui e em cima da parte do meio também. Nessa costurinha de acabamento, a gente inicia com retrocesso e finaliza com retrocesso também, nas duas partes. Já fizemos as nossas 2 costurinhas de acabamento, tá? Esse material Montana, quando a gente corta ele, como ele tem o fundo de microfibra, ele fica com os fiapinhos. Então, é sempre bom a gente vir com isqueiro e selar as beiradinhas, tá? Da costura, para ficar um acabamento bem lisinho e bem bonito. O acabamento no Montana é a fio, então a gente não precisa fazer a costura à luva. Mas é bom a gente selar e é bom sempre selar com a parte azul do isqueiro, tá? Para não queimar o nosso material.
Como eu disse pra vocês, essa peça é muito fácil e muito rápida de fazer. A gente já vai montar. Aqui eu coloco a minha parte do meio, eu coloco beiradinha com beiradinha, encaixo, vejo se tá bem retinho. Se você tiver dificuldade, você pode passar cola de contato, tá? Pra ajudar na hora do fechamento. Vejo se tá bem certinho. Pego a minha outra parte da frente e encaixo também certinho. Eu vou encaixando e vou prendendo com os clipes certinho, beiradinha com beiradinha. Faço isso a toda a volta, tomando cuidado para estar retinho a beiradinha junto com a outra beiradinha. E a gente clipa toda a volta dela dessa forma. No molde da nossa aba, tem uma marcação de um furinho que eu deixei para vocês, tá? Esse furinho é onde vai ser posicionado o nosso botão imantado. Agora, nós vamos aplicar o nosso botão. Nós vamos utilizar essa partinha aqui, ó. Vamos centralizar aqui na marquinha que a gente fez, tá? A bolinha na marquinha que a gente fez, certinho. Vamos pegar uma caneta e vamos marcar onde vamos fazer o nosso corte pra gente poder aplicar o nosso botão, tá? As garrinhas do nosso botão. Aqui eu utilizo um estilete de precisão, você pode utilizar a pontinha de uma tesoura, tá? Um agulhão também dá. Então, eu faço um corte bem pequenininho, venho com um botão, encaixo as garrinhas e abro as perninhas. Aqui, para não ficar com um acabamento muito grosseiro, eu não vou utilizar essa partinha de metal do botão. Eu vou colocar só o botão e vou abrir as perninhas dele, que o acabamento vai ficar mais delicado, tá? Como não vai usar muito peso, não tem problema algum. Aí fica dessa forma, ó. Antes da gente costurar a parte do acabamento, a gente vai passar cola de contato. A gente vai utilizar cola de contato, tá? Vai passar por toda a extensão do acabamento e vamos passar também na parte da aba. A gente acaba de passar nos dois lados e esperamos um pouquinho para poder colar um no outro. Enquanto nossa cola vai secando, eu vou mostrar para vocês a alça que eu vou utilizar, tá? Vou utilizar uma alça de 20 milímetros. Como é uma bolsa bem pequenininha, eu vou utilizar essa alça mais fininha. Também utilizo um regulador de 20 milímetros. E 2 mosquetões de 20 milímetros também. Lembrando que as nossas ferragens sempre são de acordo com a largura da nossa alça. A gente verifica se já tá sequinho, se já tiver seco, a gente pode encaixar o acabamento aqui. Então, a gente vem com cuidado, beiradinha com beiradinha, encaixa certinho e cola o nosso acabamento da aba. Dessa forma. Se você achar que não ficou certinho, dá uma olhada e depois a gente vem e refila com a tesoura ou com o estilete. Agora, a gente vai encaixar os nossos tirantes, tá? Você coloca um dedinho assim abaixo de onde inicia a nossa bolsa ali, ó. Mais ou menos um dedinho para baixo, encaixa a metade para dentro ali. Confere, vê se tá tudo certinho, tudo retinho. Agora, a gente vai iniciar uma costura e dar toda a volta na bolsa e finalizar no mesmo lugar onde a gente começou. Com retrocesso no início e retrocesso no final da nossa costurinha. Pronto, a gente já terminou as costurinhas da nossa bolsa. Agora, a gente sempre tira as sobrinhas de linha, né?
Sela com isqueiro certinho todas as beiradinhas para não ficar nenhum pedacinho de linha aparente. Tomando cuidado para não queimar o nosso material. Sempre queima com a parte azulzinha, com a chama azul do isqueiro. Agora a gente vai finalizar colocando a outra parte do botão. Então a gente vai vir aqui, vamos dobrar a nossa bolsa, aonde vai ficar a abinha. A gente coloca a parte do botão, a outra parte do botão a gente encaixa. E vamos dobrar a nossa aba, fazendo um pouquinho de aperto, para poder ficar marcado no nosso material onde que a gente vai ter que cortar. Tá vendo? Ficou marcadinho. Aí agora eu venho com o meu estilete, faço os cortes, os 2 cortinhos para encaixar as perninhas do outro botão, do outro lado do botão. Agora eu venho com o outro lado do botão, encaixo as 2 perninhas, igual eu fiz com a outra parte, abro uma para um lado e outra para o outro. Aqui eu também não vou utilizar a outra partinha de metal do lado de dentro, tá? Vai ficar dessa forma aqui, ó. E pronto. Se você não quiser deixar essa perninha do botão aparente, você pode pegar um pedacinho do material de montana, passar cola de contato e tampar essa partezinha do botão, do acabamento do botão. Nossa bolsinha está pronta. Olha só como ela fica na frente, atrás, com a parte do visor do celular. Cabe um celular bem grande. Agora a gente vai fazer a nossa alça. Para fazer a nossa alça, eu venho, passo ela por dentro do regulador, saio novamente, dobro um pouquinho, lembrando que ela já está selada, tá? Dobro dessa forma e vou para a máquina passar uma costurinha nessa partezinha aqui, ó. Lembrando sempre que retrocesso no início e no final da costura, tá? A gente sempre sela também as beiradinhas dessa linha, para não ter o perigo de descosturar com o tempo de uso. Então, aqui já tá preso o nosso regulador. Aí eu venho, estico todinha a alça, coloco o mosquetão pro lado de baixo, tá bom? Dessa forma. Puxo essa pontinha até o outro lado, novamente, do regulador. Mosquetão pro lado de fora. Eu encaixo novamente essa pontinha, subo e desço. O nosso regulador já tá aqui, ó, encaixadinho. Vejo se tá retinho, se tá tudo certo. Aí eu venho com outro mosquetão e encaixo igual eu fiz no regulador, ó. Dou uma dobradinha, lembrando que já está selado, e vou para a máquina fazer uma costurinha com retrocesso no início e retrocesso no final. Prontinho, finalizamos a nossa alça. Olha só, certinho. Nós encaixamos os mosquetões na meia argola da nossa bolsa. Dessa forma. E pronto. Esse foi o nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like nesse vídeo, compartilhe com uma amiga, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificações de novos conteúdos. Obrigada e até mais!